Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu vim fazer um vídeo de 10 livros de contos que eu acho legais, que eu tenho aqui em casa. Esses tempos eu fiz um 10 livros de não ficção e eu acho que vocês gostaram, então eu resolvi fazer de outras listas, assim. Então hoje é sobre contos. Caso alguém queira fazer também, por favor, sinta-se super convidado a fazer. Vamos aí dividir as nossas indicações literárias. Bom, eu vou começar logo com a exceção, que é o Assim Vivemos Agora, da Susan Sontag. Esse aqui é um livro de, tipo, um conto só, então não é um livro com contos, mas é um livro que eu gosto bastante. Eu não sei se essa edição ainda existe, assim, ainda tá vendendo, é da Companhia das Letras. E ela é bem pequenininha, assim, minha mão é bem minúscula, e ela tem uma luvinha, e a capa é assim. Esse livro vai contar a história de jovens adultos que têm HIV. Então, é um grupo de amigos que meio que vive com essa sombra, assim, da época que explodiu o HIV e um dos amigos pegou. Então, eles começam a visitá-lo, a consolá-lo, depois aí vê-lo no hospital, enfim. E eu gosto muito da maneira com que ele é narrado. Como sobre um grupo de amigos, ela vai mencionando assim, o nome dessas pessoas. Então, por exemplo, no começo ele estava só perdendo peso, sentia-se apenas um pouco adoentado. Max disse para Ellen em não marcar nenhuma hora com o médico, segundo Greg, porque estava tentando manter mais ou menos o mesmo ritmo no trabalho, mas tinha parado de fumar, Tânia observou. Enfim, por aí vai com o nome das pessoas, então uma super indicação. Bom, o livro seguinte é o Flores, do Mário Bellatin, saiu pela Kozak Naif. Esse autor é mexicano. E esse livro vem assim num saquinho mesmo, que você abre, e ele é um livro que é encadernado, mas que não tem a capa, então você consegue ver toda a parte da costura e tal. Bom, esse aqui é tipo um, sei lá, um pós-fácil do livro feito pelo Joca Rainer Sterron, assim. E bom, aqui tá o livro, aqui tá a parte da ficha catalográfica, enfim, é muito bonitinha essa edição. Nesse livro ele dá nomes de flores para os capítulos e ele vai discorrer sobre pessoas que têm deficiências ou que são diferentes e por aí vai. O livro pode ser lido também não só como conto, mas ele tem uma sequência entre os contos que vai encadeando algumas ideias acerca de tudo isso. Mas enfim, ele em essência é um livro de contos. E, bom, ele tem o fundo meio cinza e os textos. Então, os textos têm tamanhos diferentes dentro da página. E eu sei que é um livro que na época que eu li me deixou muito melancólica, assim. Eu fiquei triste, fiquei incomodada, mas é aquele incomodado bom, assim, né? Aquela coisa que te faz pensar e tal, né? Então, indico bastante também. Um outro livro que eu queria indicar é o Retorno 201, do Guilherme Arriaga. Ele é espanhol e ele aqui faz um livro de contos, então, sobre pessoas que meio que moram ao redor desse Retorno 201. Para quem não sabe, esse autor ele é roteirista também, então ele escreveu o roteiro de Amores Brutos, 21 gramas, por exemplo, entre outros. E assim, esse livro é um soco no estômago. Ele, assim, conta umas histórias perturbadoras sobre a humanidade. E você fica pensando, meu Deus, as pessoas são capazes desse tipo de coisa. E é um livro pesado, não é um livro para qualquer momento, nem para qualquer pessoa. E eu li ele, assim, foi a indicação de um livreiro. E eu não sabia o que eu ia encontrar. E, meu Deus, como que eu não sabia desse livro antes, sabe? E é muito, muito bom. Muito bom. Recomendo. Um outro livro que eu queria indicar também é O Vampiro Antes de Drácula, da editora Aleph, e tem vários autores. E é um livro que vai contar um pouquinho, então, sobre a mitologia do vampiro. Então,
Logo no começo tem um prefácio em que os pesquisadores que organizaram a obra vão comentar um pouquinho sobre como surgiu, da onde surgiu a ideia, e vão mostrar alguns contos que utilizam essa ideia do ser que suga a energia de outros para viver, digamos assim, né? Enfim, então ele vai mostrar alguns contos em que essa mitologia está presente, mas antes da publicação do Drácula. Então você vai vendo que nem todos são o vampiro numa pessoa, né? Mas assim, tem essa ideia de sugar o sangue, a energia para viver, enfim. E aí, de certa forma, é uma evolução da mitologia até ela se transformar no Drácula. Então, é bem bacana. Tem contos de muita gente, assim, tem contos do próprio Stoker, do Edgar Allan Poe, do H.G. Wells, enfim, tem, sério, gente, são muitos contos, é bem bacana, assim. Bom, mais um livro que eu queria indicar é A Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector. Esse foi meu primeiro Clarice Lispector e eu acho que, por enquanto, ainda é meu favorito. Não li tudo, nem tô perto de ter lido tudo, mas enfim. Gosto muito dos contos, eles me tocaram na época que eu li de uma maneira diferente, assim. Então, eu não sei, na época que eu li, ele me tocou porque ela conseguia explicar coisas que eu meio que sentia, mas nunca tinha pensado bem o que era. Então, eu tenho um carinho bem grande por esse livro até hoje. Sei lá, eu li faz o quê? Uns 10 anos, assim. E tanto que essa aqui não foi minha primeira edição. Minha primeira edição eu perdi, emprestei pra alguém que eu não sei mais quem é. E eu comprei outra já. É isso, eu acho que é um bom livro pra começar, Clarice. Não tenho certeza, mas do que eu conheço eu acho que é bom. Bom, outro livro é o No One Belongs Here More Than You, da Miranda July. Esse livro foi traduzido, eu nunca lembro o nome e eu vou pôr em algum lugar, se não no vídeo, na caixinha de sobre. Porque eu vou ter que procurar. Então esse aqui ela vai fazer alguns contos sobre pessoas, eu acho que dá pra dizer peculiares. Ela tem um humor muito específico, pra quem não conhece a obra dela, nem os filmes, nem os livros, enfim, ela tem um humor irônico, sarcástico. Então ela cria personagens em situações bem estranhas. Então, por exemplo, tem uma menina que dá aula de natação para um grupo de pessoas mais velhas, só que eles não nadam na água, eles ficam nadando no chão do apartamento. E, tipo, eles não saem do lugar, né? Não é um livro fantástico, assim. Mas eles ficam ali nadando no chão e tal. E, por exemplo, esse é um tipo de coisa que a Miranda July faz. Então, ela cria esses personagens que eu acho fascinantes. Assim, pra mim essa é a grande coisa do livro, são os personagens que ela cria. E não sei se é um livro que todo mundo vai gostar, mas eu gostei bastante, assim, eu indico. Tanto que eu fiquei guardando, assim, eu li um conto por semana, eu não queria que o livro acabasse nunca, assim, tipo isso. Bom, o livro seguinte que eu queria falar é o Foras da Lei. Enfim, esse livro é aquele livro do título gigante que continua aqui atrás e tal. Eu sei que tem muita gente que não gostou desse livro. Esse livro, então, tem vários autores. Por exemplo, Lemony Snicket, Nick Hornby, o Neil Gaiman, Jonathan Safran Foer, pra falar só os assim que eu mais gosto. Ele é majoritariamente infantil, mas eu diria que ele é muito mais legal se você é um adulto vestindo sua capa de criança do que se você é uma criança, eu acho. Mas, enfim, vai contar histórias diversas sobre coisas diversas e a edição é muito fofa. Tem várias ilustrações. E... enfim, ele também... a maioria das histórias, pelo menos, também tem um humor mais irônico e... não sei, ele me encantou quando eu li, assim, eu achei engraçado, achei leve, achei gostoso e é isso. O livro seguinte é esse aqui, Três Contos, do Gustave Flaubert. O que mais gostei desse livro foi conhecer o autor fora de Madame Bovary, né? Todo mundo lê Madame Bovary. E aqui no fundo ele é um pouco diferente, ele cria personagens bem diferentes do que ela, e enfim. O conto que eu acho mais bonito é o primeiro,
que se chama Coração Singelo, se eu não me engano. Coração Simples. Ele vai retratar o ponto de vista de uma empregada da França e como ela vai, por uma certa apatia, uma falta de vida, de vontade de viver, ela vai deixando de existir, enfim, não sei explicar direito, mas assim, mostra o ponto de vista de alguém que não é a pessoa principal da história, alguém que tá sempre à margem, e como que essa pessoa pensa, o que motiva essa pessoa a viver. E a questão é justamente que não tem uma motivação, ela só tá viva por inércia, tipo assim. E é bem interessante esse conto. Mas os 3 contos são bem interessantes e também uma outra parte do autor bem legal para se conhecer. Bom, outro livro também é o Contos Maravilhosos Infantis e Domésticos, dos Irmãos Grimm. Essa edição que eu tenho é da Kozak e é a edição que eu sugeriria, porque esses contos foram muito mudados ao longo da história, então tem várias versões para as crianças de hoje que são completamente diferentes dos contos originais. Então, eu sugeriria essa ou outra edição que você encontrasse que tivesse os contos originais mesmo, porque eles são muito diferentes. Então, na época, os irmãos, o que eles fizeram foi coletar histórias orais e escrevê-las. Então, tanto que tem algumas que são relativamente parecidas, com algumas variações, porque, né, a história vai viajando oralmente pelos cantos do país e vai sofrendo alterações pelos diferentes grupos, né. É meio macabro pra gente hoje, assim, as crianças morrem em florestas, comidas por animais e coisas assim, mas você tem que pensar como era a vida na época que eles foram escritos, né, principalmente no mundo dos camponeses ainda, então era relativamente comum. Então tem alguns contos que são mais reais, digamos assim, tipo vida normal, e uns com um pezinho na fantasia, com princesas, com magia, com enfim. E tem vários contos que a gente conhece aqui, tipo Rapunzel, tipo o Príncipe Sapo e por aí vai, mas eles são um pouco diferentes. Então eu acho que vale a pena você ler esses textos numa versão original. Essa aqui é a edição, pra quem não viu ainda, as folhinhas são todas coloridas, bem bonitinho, bem bacana. E o último livro que eu queria indicar hoje, então, de contos, é um que eu já mostrei, na real, faz pouco tempo aqui no canal, mas que eu acho que não podia deixar de faltar, que é esse daqui. Ele tem obras do Roald Dahl, não só contos, mas também trechos de livros, mas ele tá vindo representar os contos do Roald Dahl. Também é pra criança, mas é tão bonitinho e tão fofo. Então, é muito gostoso ler Roald Dahl, assim. Até pra adultos. É uma leitura infantil que não soa boba, mas gostosa de ler, assim. E tem contos majoritariamente com coisas mais de magia ou coisas mais irreais, né? Tem alguns envolvendo bruxas, tem envolvendo animais que falam e afins. E é muito legal. Não precisa ser essa edição, enfim, tem muitas edições dele, em inglês, em português, enfim. Eu acho que dá até pra encontrar muita coisa dele na internet. E é isso, pessoal. Esses foram os 10 livros de contos que eu queria indicar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até logo.